Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o jogo Mario Bros. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Mateus, capítulo 22, verso 14, que diz: Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Super Mario Bros. É um jogo criado para o console NES em 1985, vendendo mais de 48 milhões de unidades, alavancando a venda do videogame da Nintendo. Desde então, Mario já apareceu em mais de 200 títulos de diversos consoles. Nele, uma estrutura clássica dos jogos de plataforma seria repetida milhares de vezes. O herói percorre um cenário da esquerda para a direita, chegando ao final da fase, onde enfrenta um chefe para testar suas habilidades. Ao final do jogo, Mario resgata a Princesa Peach, que pode restaurar a ordem do Reino dos Cogumelos, deturpada pelo vilão Bowser. Outro elemento clássico dos jogos que nasce em Mario Bros. É o tutorial na primeira fase. O jogador aprende os comandos enquanto passa pelo início do game. Eu gostaria de usar uma curiosidade a respeito desse personagem que aconteceu 4 anos antes do lançamento oficial do seu jogo solo. O criador de Mario, Shigeru Miyamoto, recebeu a missão da Nintendo de criar um jogo que agradasse o mercado estadunidense. A Nintendo, que abriu suas atividades em 1889, fazia jogos de cartas em seu início. Por isso, possuía os direitos de vários personagens famosos nos Estados Unidos, como Popeye, Mickey Mouse, entre outros. A ideia de Shigeru era criar um jogo no qual o famoso marinheiro deveria salvar Olivia Palito de Brutus, que ficaria lançando barris do topo de um prédio. O protagonista deveria subir essa estrutura, desviando dos ataques para realizar o resgate. Tudo estava pronto, mas a demora em fechar o uso dos direitos do personagem atrapalharia o lançamento e a empresa decidiu desistir da ideia. Na última hora, Shigeru usou outra referência famosa da época e trocou Brutus por um gorila, ao estilo King Kong. Olivia foi substituída por uma donzela chamada Pauline, e o marinheiro Popeye virou Jumpman, que seria mais tarde o encanador Mario que conhecemos nos jogos. Nascia assim Donkey Kong, mais um clássico na origem da indústria dos games. É interessante perceber que tanto o herói como o vilão desses jogos tenham se transformado em ícones da cultura pop mundial. Eu gostaria de aproveitar essa troca repentina de personagens para falar com você sobre a dinâmica de sermos úteis no reino de Deus em nossa geração. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Davi não foi o primeiro a ser chamado. Na verdade, ele foi esquecido por seu pai, pois, aos olhos humanos, todos os outros filhos tinham atributos mais próximos a um rei que o pastor e músico Davi. Apenas quando todos os outros filhos foram apresentados ao profeta e nenhum deles foi escolhido, Davi foi chamado e ungido rei em secreto. Levaria anos para que a promessa se cumprisse em sua vida, mas esse momento é chave para compreender o coração do futuro rei. É possível que o diferencial de Davi estava em conhecer sua identidade em Deus. Ele tinha um propósito e não importava se ele era o primeiro na lista do exército de Israel ou apenas o entregador de marmitas de seus irmãos. Ele vivia cada experiência com intensidade para o Senhor. O meio em que ele estava não o definia, pois a sua essência era a mesma no pasto, lutando contra o urso e o leão, ou no campo de batalha, lutando por Israel contra seus inimigos. Por acaso você não foi a primeira opção para alguma vaga ou posição na liderança cristã? Outros deveriam ter ocupado o seu lugar, mas desistiu e aí sobrou para você? Não se importe com isso.
A palavra de Deus é clara com relação a essa busca por status e posição em nossas vidas. Mateus 20:16 diz: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esse texto bíblico é o encerramento de uma parábola na qual o dono de uma vinha contrata funcionários ao longo do dia. Alguns começaram a trabalhar nas primeiras horas da manhã, outros perto da hora do almoço e ainda outros no final da tarde. O interessante é que o patrão paga a todos o mesmo salário, independentemente da hora em que começaram a trabalhar. Isso causa indignação naqueles que começaram mais cedo e que não acharam justo o pagamento igualitário. Mesmo que o pagamento tenha sido combinado antes, os que iniciaram pela manhã achavam que deveriam ganhar mais. Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a essa parábola. Então, devemos parar de olhar para aquilo que nós achamos justo e agradecer pela generosidade e graça de Deus que não retribuiu conforme nossas obras, mas segundo nosso coração e motivação. 1 Samuel 16:7, parte B diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.